sou Mário Ferrer, o Mário Vaz Ferrer Filho, porque Mário Ferrer tem mais de 50 só na internet. Então, nasci em São Lourenço, fiz até o ginásio em São Lourenço e depois fiz o científico em Itajubá, lá em Minas Gerais também. Depois fiz vestibular em Belo Horizonte, não passei. Aí vim fazer o vestibular aqui no Rio, aí fiz a arquitetura aqui no Rio. Uma coisa interessante é que, como eu gostava de desenhar, a minha mãe falava que eu ia ser arquiteto. E era uma coisa que eu não entendia por que ela falou que eu ia ser arquiteto, porque São Lourenço só tinha engenheiro, né? Então, naquela época, arquiteto era... Eu só via saber por que ela falava que era arquiteto, porque o Parque das Águas de São Lourenço foi projetado por um arquiteto francês famoso, que fez até a Mesbla aqui do Rio, foi o autor do projeto da Mesbla, do edifício Biarritz, ali da Praia da Mesbla, né? O Parque das Águas de São Lourenço foi inaugurado exatamente quando eu nasci, em 1935. Então, mas eu só vi decifrar esse enigma muitos anos depois, quando eu vi numa revista um artigo sobre esse arquiteto francês, né? E aí fiz o curso aqui no Rio, né? Entrei para a prefeitura como desenhista horista, né? E era gozado porque eu fiquei 6 meses sem receber, porque não era contratado assim, né? Então, um dia a gente... olha, o pagamento é lá não sei onde. A gente ia lá e recebia. Quando eu me formei, 2 anos depois, eu consegui passar para a arquitetura e eu acho que foi muito legal, porque na prefeitura eu tive muita oportunidade de fazer projeto, né? Trabalhei na área de saúde muito tempo lá na prefeitura, né? Então foi uma época excelente da minha vida, foi trabalhar na prefeitura. Na faculdade foi uma época excelente, porque eram 150 alunos na faculdade, e a gente se formou aqui na Praia Vermelha, que era, além da arquitetura, tinha odontologia, tinha medicina, então a gente almoçava num restaurante com essa turma toda, né? E na época lá, a faculdade aqui na Praia Vermelha era muito legal. Uma coisa que aconteceu na Praia Vermelha, quando eu estava fazendo, a Bossa Nova foi naquela época. Então, um dos shows da Bossa Nova foram lá na faculdade, no Teatro de Arena da faculdade. Então, foi uma época muito legal, né? E eu tinha um colega que tocava violão, e aí, na hora do almoço, a gente ia almoçar, depois ficava lá tocando violão, mas eu até tentei estudar violão, mas meu negócio é percussão. Por isso é que eu tenho os instrumentos de percussão, que eu sempre gostei, né? Nunca parei de tocar a percussão. Depois eu inventei os instrumentos, né? Porque teve uma vez que eu fui aos Estados Unidos, sim, aí teve uma época que eu trabalhei com o Toledo, e a gente foi aos Estados Unidos, em São Francisco. E eu visitei lá uma loja de instrumentos musicais, que tinha instrumento do mundo inteiro. Quando eu voltei, eu inventei o primeiro instrumento. E depois aí veio o segundo, o terceiro, e aí tem 40 instrumentos aí. Eu sempre gostei de... E na arquitetura, quer dizer, de colegas excelentes, né?
E depois, na vida profissional, eu tive vários colegas, do Toledo, por exemplo, né? A gente fez muitos projetos juntos, porque o Toledo me convidou para fazer um projeto com ele do hospital. E aí a gente fez vários projetos, né? E eu tive, no escritório, eu tive vários, a gente fiz sociedade com vários colegas também, né? E aí, toda a minha coisa de artes plásticas, de aproveitamento de material, nos instrumentos também, eu aproveitei muito material, né? E outra coisa de instrumento interessante é o seguinte, que as pessoas, quando veem os instrumentos, dizem assim, qual é o nome? É gozado, né? Perguntar qual é o nome. Então é por isso que meus instrumentos têm nome. Porque, primeira, é interessante, a primeira coisa. Teve até uma passagem interessante, que eu estava tocando, e aí uma japonesa perguntou para o Thiago Prata, que estava tocando cavaquinho, perguntou qual é o nome do instrumento. E ele falou, chinfurícola. Eu disse, pronto, está dado o nome, né? Então eu olho no dicionário e aí disse, esse aqui eu acho que está bom. Então eu boto. Agora, o negócio da música, minha mãe tocava piano, tocava violão, tocava órgão na igreja. Então, quer dizer, a coisa da música veio dela, né? Uhum. Sobre a minha casa aqui na Urca, eu já morava aqui na mesma rua, na Avenida São Sebastião, aqui na Urca. E aqui na Urca, tinha pouquíssimos terrenos, né? E eu passava aqui na rua e via esse terreno, e disse, esse terreno tem que ser meu, né? E fiz milhões de pesquisas e tal, não achava quem era o dono e tal. Aí um dia, peguei o jornal dos classificados e estava lá o terreno à venda. Eu disse, esse tem que ser meu, né? Mas o terreno estava todo complicado, a documentação estava complicada, e um tio meu, que era advogado, ele disse, mas nessa situação não compra não, né? Mas aí falei com o corretor foi acertando as coisas, aí um dia ele disse, não, agora você pode comprar, né? Mas eu não queria fazer empréstimo, porque eu nunca gostei de fazer empréstimo. Então, eu fui fazendo aos poucos. Eu fiz o projeto, aí fiz a estrutura lá de baixo do terreno, depois fiz a garagem, depois fiz o primeiro pavimento, depois fiz o segundo pavimento, né? Mas aí, quer dizer, consegui fazer a obra sem dever ninguém. Mas graças ao Marcos Conder, porque o Marcos, eu trabalhei com o Marcos Conder na Secretaria de Planejamento. E um dia o Marcos disse, Mário, tem um sujeito que está querendo vender 5 lotes lá em Santa Teresa. Você não quer fazer o seguinte, eu compro 3 e você compra 2. Aí o Marcos fez uma proposta indecorosa para o cara e o cara aceitou. Então eu fiquei com 2 lotes, o Marcos ficou com 3 e fez a casa dele lá em Santa Teresa. E sobre a casa, o fato de eu levar alguns anos para fazer a casa teve uma grande vantagem, porque eu vi primeiro que não chovia aqui dentro, né? Teve chuvas violentas, mas que não chovia aqui dentro. Então eu disse, para que eu vou fechar, né? Botar janela na sala, botar janela na cozinha, se não entra chuva, né? O único problema é que entra morcego, entra gambá, mas isso aí faz parte da casa, né? Então, e eu procurei, por exemplo, no segundo pavimento tem os banheiros que são internos, mas eu fiz iluminação zenital para não precisar acender a luz de dia, né? Então teve essa vantagem de eu poder fazer e sentir da casa a proporção que eu ia construindo. Eu trabalhei
lá na prefeitura e fiz os centros médicos sanitários da prefeitura eram muito antigos. Então a Secretaria de Saúde, a antiga Suzene, Superintendência de Serviços Médicos, resolveu fazer novos centros médicos sanitários. Então eu fiz um centro médico padrão, que foi construído em Jacarepaguá primeiro, depois em Campo Grande, na Penha e lá em Anchieta. Tá? Posteriormente, um dia eu já não estava mais na Secretaria de Saúde, eu estava na Secretaria de Planejamento, e aí me disseram que eles iam construir um centro médico lá no Engenho Novo. Né? Eles iam repetir o projeto do centro médico de Jacarepaguá lá no Engenho Novo. Aí eu disse, pô, mas não tem nada a ver, né? Porque vários anos depois repetia o mesmo projeto. Né? Mas aí eu falei com o secretário de Saúde e me propus a fazer um projeto novo. Né? Mas nessa época eu estava na Secretaria de Planejamento. Aí o secretário de Saúde falou com o secretário e eu então fiz o projeto do Centro Médico, o Magarão. Né? Porque eu tinha feito uma pesquisa de pós-uso nos centros médicos e aí adotei as coisas que funcionavam mais no centro médico de Jacarepaguá, né? Como varanda, espera em varanda, para não ficar aquela coisa confinada, né? Porque aí as pessoas ficavam vendo o jardim em vez de... Né? E nesse centro médico de Jacarepaguá aconteceu uma coisa interessante. Eu um dia fui à obra e o encarregado disse, teve aqui o diretor de saúde pública. E ele disse que vai mandar fazer varanda, onde tinham as coberturas da sala de espera, ele vai mandar fazer varanda. Aí, o que eu faço? Eu disse, não. Aí um dia, por acaso, eu me encontrei com o diretor de saúde pública, alguns dias depois, e ele virou para mim e disse assim, Mário, o que você acha de fazer varanda lá no Centro Médico de Jacarepaguá? Você acha que a estrutura aguenta? Eu disse, doutor, a estrutura aguenta, agora a arquitetura não aguenta, não. Aí ele não voltou a tocar no assunto. O primeiro projeto que eu fiz, eu ainda estava na faculdade, né? Foi lá em São Lourenço, e um amigo meu disse, Mário, estou com o terreno aí, você quer fazer um projeto para mim e tal? Aí fiz o projeto, né, do Rubélio, em 1960, estava na faculdade. Eu não podia assinar, porque nem era arquiteto ainda. E foi o primeiro a ser executado. Então foi a primeira experiência real, né? Muito legal. Do lado tinha uma residência que era da família do Rubélio, né? Mas era no estilo, nem me lembro que estilo era, mas não tinha nada a ver com o estilo moderno, que na época a gente estava naquela época de 60, a época de Brasília, né? Então a gente foi muito influenciado pela construção de Brasília. Tanto que a nossa formatura, a gente fez um movimento para se formar em Brasília, que acabou não dando certo. Né? O Rui Ohtake lá em São Paulo e a gente aqui no Rio fazendo esse movimento, porque o Rui Ohtake se formou também. Né? Mas aí não deu certo, a gente se formou aqui no Rio mesmo. Totalmente diferente do que se fazia lá em São Lourenço, então, né? Só tinha engenheiro. O Hospital Santa Maria era um hospital de tuberculose. E ele já estava lotado, né? E aí eles resolveram tirar a parte administrativa, fazer um bloco na frente para abrir espaço para mais leitos. E eu então fiz esse projeto desse bloco de administração do Hospital Santa Maria.
Aí tem um detalhe que é o seguinte, o caimento das águas é para a cara central, e ali tinha o corredor, e no fim do corredor tinha a janela, né? E você via aquela cortina d'água, dia de chuva, a cortina d'água caindo do laguinho que eu fiz na frente, né? Aí também uma coisa que eu usei, que foi lançada naquela época, a canaleta, aquela telha de fio de cimento, né? Canaleta, que depois saiu até numa revista francesa, né? de indústria de fio de cimento. A escada foi o seguinte, eu fui chamado para fazer o desenho, não era nem o projeto, fazer o desenho de uma escada, porque a pessoa viu na Domus uma escada eu queria essa escada aqui. Aí eu falei, pô, não sou, né, de copiar coisa dos outros, então eu me proponho fazer uma escada diferente, né? Aí fiz essa escada e depois foi premiada no IAB, meu primeiro prêmio no IAB. O Hospital Miguel Couto, eu fiz vários projetos do Hospital Miguel Couto, de reformas e tal. E lá não tinha um vestiário no hospital. Aí eu fui contratado, quer dizer, não, nessa época eu já trabalhava na prefeitura. Então eu fiz esse bloco que tinha o acesso para ambulatório, tinha os vestiários e tinha a residência médica lá em cima, né? Esse bloco ele depois teve uma passagem que não me lembro que prefeito queria demolir o prédio, né? Porque ele atrapalhava a vista do Corcovado. Mas aí o vereador lá, que fez movimento lá na Câmara e ele não foi demolido. Porque se for demolir uma coisa só, né? Porque prejudica a vista do Corcovado, gente. Eu sempre me preocupei com o aproveitamento das condições naturais, né? Então, incidência de sol, por exemplo, aquela primeira casa, como é em São Lourenço que é frio, a orientação dos quartos era para o norte, porque o norte é a melhor orientação lá do que, né? Que você jogar para leste, para oeste, né? E com a fachada principal era oeste, eu fiz aquela treliça, por isso é que tem aquela treliça na varanda, na fachada. Essa residência eu fui contratado também para fazer esse projeto, e essa também teve uma passagem interessante. Um dia o Alberto disse assim, mas a Ritinha, né, que era a mulher dele, a Ritinha disse que não gostou de uma coisa assim, né? Aí eu falei para ele, disse assim, então deixa eu falar com a Ritinha. Aí fui falar com a Ritinha, não era ela que tinha proposto, era ele. Aí eu falei para ele, disse, olha, a Ritinha disse que tá ótimo o projeto, então ficou. A casa não tinha fechamento para a rua, né? Então, como a rua tinha muito movimento, eu fiz a casa toda mais para dentro. Então, a sala dá para o jardim, né? Os quartos também dão para jardim. E na fachada você praticamente não vê janela na fachada exatamente por isso. O Hotel Ilha Bahia foi o seguinte, eu fiz projeto de uma casa em Lambari, né? E depois o proprietário dessa casa, aliás, essa casa teve uma coisa interessante, ele comprou uma máquina para fazer tijolo,
Então, eu aproveitei essa máquina e fiz a casa toda com aquele tijolo fabricado no próprio local. E como o terreno ele subia, eu aproveitei e fui fazendo os blocos, né, em níveis diferentes, acompanhando esse declive do terreno. Né. E ele queria fazer o hotel em Lambari, né, queria fazer o hotel, ele e o irmão dele. E aí eu fiz esse projeto desse hotel em Lambari, que acabou não sendo construído. Essa residência em Niterói foi o seguinte: um casal viu um projeto meu lá em São Lourenço e me contratou para fazer esse projeto lá em Niterói, no Saque São Francisco. Aí eu fiz o projeto, mas não sei porquê, eles acabaram não construindo e vendendo o projeto para uma pessoa que era interessada em comprar e vender imóvel, né? E esse novo proprietário aí construiu a casa e um dia eu fui lá na obra e ele virou para mim e disse assim: Mário, eu tinha uma ideia que eu acho que até que vai ficar bacaninha. Aí ele falou o que ele queria, eu disse: olha, o negócio é o seguinte, eu acho que você tem razão, só que você está vendo um detalhe, né? No conjunto, esse detalhe não vai ficar bom, né? Aí ele concordou e tal, mas depois que a obra estava pronta, ele disse: realmente ainda bem que você não aceitou a minha sugestão, porque ficou muito melhor, né? Aí, sobre essa casa, depois eu trabalhei com um arquiteto, né? Aí eu mostrei para ele esse projeto dessa casa, ele disse: pô, por causa dessa casa que eu fiz arquitetura, porque eu sou de Niterói, eu morava lá no Saque São Francisco e adorava a casa, então eu disse: pô, legal. A sociedade da prefeitura de São Lourenço foi o seguinte: eu fiz lá em São Lourenço uma praça, né, para a prefeitura, porque eles demoliram, começaram a cortar as árvores da praça. Aí eu falei com o prefeito: pô, cortar a árvore da praça, né? Aí me propus a fazer o projeto da praça, né? Depois, como eu fazia uma prefeitura nova, eu me propus a fazer de graça o projeto da prefeitura, né? E como todo prédio público tem sempre o tal do anexo, né? Eu disse assim: não, eu vou fazer um projeto que ele possa ir crescendo, né? Sem precisar fazer anexo. Quando precisar, faz o primeiro pavimento, cresce o primeiro pavimento, então ele é todo recortado exatamente para isso, para não parecer que é o anexo. Da prefeitura aqui do Rio, eu sempre fiz projeto para fora, né? Uhum. Quer dizer, eu trabalhava na prefeitura, mas também fazia projeto para fora, né? Eu ia lá e, né? Era fim de semana, eu sempre fiz fim de semana, férias, né? Porque como eu sou de São Lourenço, né? Aí eu tenho que fazer alguma coisa pela minha cidade, né? Então, por isso é que eu fiz o projeto de graça, né? O IAB já foi outra história, né? O IAB foi o seguinte: na época, Eco 92, né? Foi aqui do Rio, e o Janot era o presidente do IAB, né? E aí o Janot propôs para a direção da Eco 92 que eles patrocinassem um auditório para ser o centro de imprensa da Eco 92, né? Mas só que a Eco 92 praticamente estava começando, quer dizer, então eu tinha 1 mês e meio para fazer o auditório, né? E o Janot me chamou e disse: Marcos, você não quer fazer o auditório? Só que tem que fazer em 1 mês e meio, né?
Aí foi uma loucura, né? Aí não me lembro quem indicou o calculista, que é a doutora Tamaripo Andrade, que foi essencial. A doutora Tamaripo foi essencial, porque eu fiz os primeiros estudos, né? Aí levei para ele, e ele olhou e disse, olha, essa estrutura não dá, porque não tem, esse material, esse perfil não tem para pronta entrega. Tinha que ter perfil para pronta entrega, senão, né? Aí eu fiz o segundo, ele sabe, também esse, ele pesquisava para ver se tinha material para pronta entrega. Aí, acho que no terceiro estudo, não, esse tem. Então, ele fez o cálculo. Aí eu fiz um projeto em cima daqueles perfis que ele tinha aprovados, né? E teve um outro caso lá no IAB também, que foi o seguinte, tinha que fazer as fundações da estrutura. Só que, quando eu abri a laje tinha 70 centímetros de espessura, porque lá era a oficina de bondes. Aí eu falei com eles, doutor Tamaripo, impossível, eu tenho que descer, né? Porque além tinha um porão embaixo, de mais ou menos 1,5 metros. Então eu ia ter que furar a laje, fazer fundação lá embaixo. Aí ele disse, não, então não tem problema. Lá tem 70 centímetros de coisa, eu vou fazer umas sapatas. Por isso é que na estrutura do IAB tem umas sapatas em cima da laje, né? Então não tem fundação lá no terreno, né? Então, quer dizer, ele foi essencial, né? E aí foi uma maravilha, porque... E teve uma passagem lá que também foi o seguinte, para entrar as treliças, teve que fechar a rua, porque as treliças entraram pela janela, né? E não tinha muque, não tinha nada disso, era no muque mesmo, do operário. E eu, quando estava entrando as treliças, eu fiquei de costas, eu não quero nem ver, porque de repente acontece a tragédia, mas felizmente foi tudo. Agora uma outra coisa também, porque já teve uma época que lá no IAB quiseram fazer a biblioteca lá em cima, né? Mas aí eu falei com ele, o doutor Tamaripo, ele disse, olha, mas é impossível, porque a biblioteca é muito pesada e lá não tem, a estrutura não vai aguentar. Então por isso é que não pode ter a estrutura, a biblioteca lá em cima. Esse aí foi um concurso aberto lá, teve uma feira lá em Osaka, né? E teve um concurso internacional, se não me engano, né? Aí eu entrei no concurso e a ideia foi fazer essa estrutura, aqueles pilares de concreto com estrutura metálica para facilitar a construção, né? E outra coisa nesse concurso que eu propus também é o seguinte, em vez de ter painéis, né, para exposição, eu fiz um disco de pendurado na estrutura, porque aí a pessoa passava por baixo e via as fotos nesse disco. Essa aí também, aquele negócio, ela é virada para a fachada, então a janela da sala, ela tem para trás, e na frente eu fiz uma janela horizontal, como aqui tinha uma coisa assim, né? E aí tinha o vidro horizontal para você olhar para baixo, que aí entrava a iluminação por ali, por isso que o lado esquerdo tem. Essa residência tinha um terreno que já tinha um muro de arrimo, de pedra. Então, por isso eu fiz em 2 planos a sala, no primeiro plano, e os quartos no segundo plano,
orientados para um jardim entre esses dois blocos, né? E ele queria um escritório para ele receber pessoas de fora. Por isso é que tem esse volume redondo, esse cilindro, né? Para ele poder receber as pessoas sem precisar entrar em casa. Essa fábrica de tinta, eu fui contratado, ela já existia, o primeiro pavimento, eu fui contratado para fazer o segundo pavimento. E aí, esses brises são exatamente por causa do problema de incidência solar e tal. E eu falei com o proprietário da fábrica, disse, olha, você tem uma fábrica de tintas, então vamos aproveitar essas tintas e fazer um grande painel aí na fachada. Isso aí foi o seguinte, ele queria fazer uma clínica de cirurgia plástica, né? E ele já eu não me lembro agora tem um detalhe, mas eu não estou me lembrando agora por que eu fiz assim. Aquela parte lá em cima, né, que é revestida de ácido inoxidável, ali é o centro cirúrgico, né? Então, por isso que o centro cirúrgico não tem iluminação natural, né? Então, por isso que... Então, o hotel eu fui contratado para fazer o hotel e depois é que eu fiz a casa dele. Aí eu me lembrava desse detalhe. Esse laboratório é lá em Jacarepaguá, né? É um laboratório francês, e aí eu fui contratado para fazer o projeto, né? E eu fiz o laboratório e do lado eu fiz o depósito que não aparece aí, né? O depósito, também esse depósito, ele é modulado de tal modo que você podia ir crescendo também sem fazer um anexo, né? E o castelo d'água, né? Eu fiz uma parte mais elevada do terreno, porque eles pretendiam depois fazer uma parte administrativa, um bloco novo, né? Aí eu já fiz o castelo d'água prevendo que ia ter uma outra construção, né? E a ideia é essa também, com esses brises aí, problema de insolação e tal. Esse central de água gelada foi o seguinte, eu trabalhava, na época, na Secretaria de Planejamento. E o meu chefe era o Marcos Conde, que foi quando ele fez o centro administrativo. O centro administrativo, ele era composto de 3 blocos, com 4 módulos cada um, né? Só foram construídos dois módulos do primeiro bloco, né? E essa central de água gelada eram 3 blocos também, né, para o ar-condicionado do centro administrativo. Mas como no centro administrativo foi construída a metade do primeiro bloco, né, aí acabou que não foi construída a central de água gelada. Essa residência, esse Félix Stocco, ele tinha uma fábrica de coisa eletrônica, de caixa registradora, né? E aí ele me contratou para fazer essa casa, e o terreno também era. E ele queria uma piscina, aí a gente fez uma varanda lá em cima com esses módulos que você podia olhar lá de cima, você via a piscina lá embaixo. Por isso ele tinha aquelas formas, né, na varanda lá em cima. Essa também eu gosto muito de cor, né? Deu para notar. Então eu fiz aquele bloco amarelo, é o toalete da casa. Esse depósito lá em Caxias,
eu fui contratado pela Coca-Cola para fazer esse depósito, né? E uma coisa interessante é que eu mostrei essa foto do castelo d'água para o calculista. Ele disse: ué, como é que esse negócio parou em pé? Está lá, né? Você... O outro esse aí também me contrataram para fazer esse projeto, e eu fiz essa proposta. E aí, quando eu cheguei lá, o diretor da Coca-Cola olhou o projeto assim: tchá, 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 este é o novo projeto da Coca-Cola S.A., não sei o que, então, tipo, já ganhei o projeto, né? Aí desenvolvi o projeto, só que não sei, eles acham, não sei se lá nos Estados Unidos eles acharam que aquele bloco ia ficar muito caro, né? Aí eu fiz quer dizer, o depósito foi executado, né? Mas aí eu fiz um bloco de 2 pavimentos só, que foi executado. Esse eu fiz também, o terreno também era irregular, eu fiz em 2 planos, e esse é um detalhe, que eu tenho as placas da fachada lá em cima, para esconder o telhado, eu fiz umas placas penduradas na viga, né? E depois, uma dessas placas, alguns anos depois, ela caiu. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram todas as placas. Em vez de recompor uma das placas, essa placa que caiu, não. Alguém lá na secretaria, né, mandou tirar todas as placas. Foi aberto o concurso, eu fiz essa solução, que era movimento à liberdade, então eu fiz a coisa uma estrutura bem livre, né? Só que eu não sei por que caixa d'água, o concurso não aconteceu. Então não teve premiado, né? Porque eles simplesmente resolveram que não ia mais fazer o movimento, e aí... Carajás foi o seguinte: eu fui contratado para fazer um projeto de um hospital em Parauapebas, que você tem a Serra dos Carajás lá em cima, e seria a cidade de apoio para a construção de Carajás. Então eu fiz o hospital de Parauapebas e depois fiz o hospital de Carajás. E ele tem esse tipo de cobertura porque o presidente da Vale, né, exigiu que fosse telha de barro, o tipo de cobertura, né? E aí, agora eu tive uma vantagem nesse hospital, que foi o seguinte: eu ajudei a escolher o terreno, né? Então, a gente escolheu um terreno que ficasse na cidade, mas com acesso rápido à mina, porque a possibilidade de ter acidente seria mais na mina. Então, ele fica mais próximo da mina por isso, né? Então, essa vantagem de ter participado dessa escolha de terreno. Isso aí eu estava fazendo o projeto do hospital, né? Mas alguém comentou que precisava fazer um projeto do Centro Administrativo de Carajás. Aí eu disse: pô, eu vou. Aí fiz essa proposta, mas não foi construída, né? E essas pirâmides são de minério, que estão aí, a ideia é essa, né? A pirâmide de minério que suportava a estrutura, né? E a igreja, como lá teve que cortar um bocado de mata para fazer a cidade, eu disse: pô, vou aproveitar e fazer de madeira a igreja. Mas, infelizmente, também não foi construído. Isso aí, porque tem um colega meu que era lá do BNH,
E ele disse, tem que fazer um projeto do CEDBNH em Aracaju, né? E aí eu falei com esse colega, né, e a gente fez o projeto. Aí foi executado, mas eu não cheguei nem a ir lá para ver. Alguém me mandou essa fotografia, porque eu não... E aí a estrutura, tem a ideia é fazer um brise de estrutura metálica, né? Porque lá é muito quente, né? Então, a estrutura de concreto, tudo de concreto, e a característica foi pena que não tem detalhe dessa estrutura que sustentou o brise, né? Eu fiz um estudo de brise, mas infelizmente eu não recebi foto dessa. Uhum. Esse aí foi um concurso público, né? E no edital eles diziam que o terreno se prestava a soluções arrojadas. Então a gente fez com vão livre de 15 metros, não sei o quê, e tinha uma praça interna, né? Com vegetação, para aproveitar a vegetação que existia no local. E essa perspectiva foi o Alfredo que fez, muito legal. Isso estava na prefeitura, né? E o terreno era um terreno bem acidentado, uma coisa loucura, né? E aí então eu fiz isso, fui fazendo as salas de aula escalonadas exatamente para aproveitar o terreno, né? Naquela época, é uma pena, né? Porque naquela época você não se preocupava muito com esse negócio de acessibilidade, né? Não existia essa preocupação, infelizmente, né? Então, porque senão eu teria feito rampa em vez de fazer escada, né? No mesmo caso, os banheiros que não são adaptáveis infelizmente, naquela época não tinha essa preocupação, né? Eu acho que essa coisa de hoje, você exigir isso, é importantíssimo. É especialista. Né? Você não tem esse problema, né? Então você não sente. Né? Aqui em casa, por exemplo, né? Se eu tivesse pensado nisso, quer dizer, se soubesse disso, eu teria feito primeiro os banheiros com porta de 80 centímetros, abrindo para fora. Né? Então, quer dizer, mas hoje tá, lógico que você faz isso, agora naquela época. Né? Esse aí quer dizer, a implantação do sistema viário, das coisas já existia. Né? Então, a gente fez a superestrutura. Né? E uma coisa que a gente se preocupou também foi a mesma coisa, problema de ventilação. Então você tem as coberturas inclinadas, o vento para fazer uma tiragem boa, Deodoro é quente para burro. Porque aí o ar quente sobe e aí ele pega, se fosse uma rampa, né, e é isso. E outra coisa que preocupação ainda também é usar cores. Né? Então é bem colorido. Mas esse, infelizmente, depois foi demolido. E tinha uma ligação desse terminal rodoviário com a estação de trem de Deodoro. Então a pessoa podia saltar do trem, porque tinha uma passarela de ligação, né, de um lugar para o outro. Isso aí eu já estava lá no Toledo, e o Toledo pegou o projeto, né, aí a gente fez junto. E aí também, a mesma preocupação de aproveitar as condições naturais do terreno, de clima, né? Aí tinha uma praça interna, que seria o recreio coberto, né? As salas de aula para um lado e para o outro. O Hospital Rio de Janeiro é um projeto enorme, ficava ali do lado do Centro Administrativo do Rio, né? No terreno, e
tinha bloco só para consultório e bloco para internação, entendeu? Era um projeto muito grande. É uma firma da Bahia que contratou os consultores americanos lá da Clínica Mayo para orientar os projetos. Então, a gente fez vários projetos para eles, né? Lá, aqui no Rio, lá em Brasília, né? Era o Vita, que era Vita, o Hospital Vita. Esse não foi Vita, esse foi o primeiro. Depois os outros é que eram Vita Rio, Vita Belo Horizonte, Vita... Né? Não é Vita? Cá, a gente foi contratado para fazer esse hospital lá em Taguatinga, né? Aí a gente fez o projeto e ele parece que foi executado, não sei, porque a gente também não acompanhou. É um problema, né? A gente fazer um projeto longe, né? Aí você não é contratado para acompanhar a obra. E nisso, eu sei que quando parece que ele foi construído, teve um problema de roubo lá, né? E aí a gente até foi chamado da Polícia Federal para esclarecer por que a gente ia. Aí a gente mostrou o contrato e disse, olha, a gente fez o contrato, está aqui, a gente fez o projeto e recebeu pelo projeto. O que a gente recebeu está aqui, então... Mas, para variar, teve, como sempre, né? Na hora da obra sempre acontece essas maracutaias. Isso aí a gente foi contratado para fazer esse pedágio, né? E aí a gente fez com essa estrutura metálica, né? E uma coisa que a gente pretendia fazer lá, que acabou não sendo executado, foi o seguinte: como aquela região venta muito, a gente pensou em fazer os cataventos para gerar energia para o terminal. Mas acabou isso não sendo possível. Porque a gente lá tinha muito, né, aquela coisa aquelas salinas, o pessoal aproveitava aqueles cataventos para... Então a gente disse, vamos fazer isso, mas acabou não... Esse hospital também foi Toledo e a Vera, né? E lá em Boa Vista também a gente teve uma ventilação também zenital, né? Toda a parte dos banheiros tinha uma exaustão natural, né? E aí tem aqueles brises exatamente por causa da orientação, né? Sempre que você pode fazer ventilação natural, né? É lógico que o hospital tem lugar que você tem que ter ar-condicionado central. Mas internação, por exemplo, você até prevê o ar-condicionado, mas o ideal é você ter uma ventilação, né, no ambulatório, nas internações, você ter ventilação natural, né? E com essa ventilação zenital, iluminação ajuda muito, porque você não precisa acender a luz de dia, né? Esse hospital, como era um hospital infantil, a gente disse assim, vamos fazer uma coisa como se fosse um Lego. Então ele é todo assim como se fosse coisa montada, né? E em todos os andares de internação você tem varandas para as crianças, para ter playground para as crianças no mesmo andar da internação. O Condomínio das Américas é o seguinte, foi um condomínio feito lá na Barra da Tijuca e pela legislação eram blocos de 10 pavimentos, né? Mas é que você ficava 10 pavimentos, você vê muito lá na Barra, né? Praticamente um do lado do outro. Então um devassa o outro, né? E a ideia foi fazer prédio de 30 andares, mas com 100 metros de distância um do outro, né? Mas aí não foi aprovado porque a legislação não permitia. Esse aí foi contratado pela Embratel para fazer esse
centro de telecomunicações, né? Então tinha painéis imensos, assim, né, para as pessoas participarem da coisa, né? Olharem, quando você entrasse, tinha um hall com os painéis enormes, né? Mas também, infelizmente, porque lá era o terreno da Barra, que era um clube da Embratel, e aí eles resolveram fazer essa sede lá na Barra, mas, enfim, não foi executado. O Conde pegou, no escritório dele, né, pegou a urbanização de Canaã dos Carajás, que é uma cidade daquela região ali, né? E aí me convidou para fazer o projeto do hospital, né, que acabou também eu não sei se foi construído também parece que depois foi feita modificação lá, não sei. Esse aí foi o concurso que a gente fez, aí aproveitou, não me lembro de detalhes não, agora, né, mas tinha alguma coisa. Porque eu não gosto de jogar nada fora, né? Então, e as esculturas eu faço basicamente todas elas com material reciclado, né? Porque jogar coisa fora não tem nada a ver comigo, né? O primeiro trabalho que eu fiz assim, foi uma colagem, exatamente com material reciclado. Esse foi o primeiro, em 1900 antigamente, né? E depois, aí tenho uma ideia, ganho, é muito comum as pessoas me doarem coisas. As esculturas, eu acho que a grande vantagem, são duas vantagens que eu acho. Primeiro, que você não fica monótono, cada obra é completamente diferente da outra, né? E segundo, que eu acho interessante também, é que você usa a imaginação, né? Você tem que ter criatividade para aproveitar. E às vezes eu recebo um material e deixo lá em Petrópolis, né? Às vezes eu estou dormindo, eu disse, vou fazer assim, né? Então, como eu não tenho pressa para fazer, tem essa vantagem, você dá tempo para a imaginação aparecer, para a ideia aparecer. A diferença é que a arquitetura tem que funcionar. E você faz para o cliente, né? Então você tem que ouvir o cliente, tem que satisfazer o cliente, nem sempre, né? Porque às vezes é aquela coisa que eu falei, o cliente quer umas coisas meio esquisitas, mas é uma coisa que você faz para uma pessoa, né? E você vai viver dentro daquela coisa, né? A escultura você tem muito mais liberdade, você faz na telha. Mobiliário urbano, por exemplo, tem uma que, quando eu estava lá com o Toledo, o escritório do Toledo ganhou o Rio Cidade do Meyer. E eu fiz um chafariz que era na entrada do Meyer, tinha esse chafariz. E chafariz sempre acontece que, enquanto está a água, ter água fica muito bonito, né? Quando não tem água, fica aquela coisa assim, meio esquisita e tal. Nesse chafariz, eu fiz o seguinte, eu fiz o piso, a grelha de ferro no piso. Porque aí você, quando tem água, a água passa pela grelha, né, e você vê o chafariz. Quando não tem água, as crianças podem brincar, então pode usar aquele piso ali para você passar entre aquelas placas de fibra de vidro, né? A ideia foi essa, né? E aí teve até um dia que eu passei lá, estavam as crianças brincando de pique, né? Então, tem essa vantagem. O logotipo teve uma passagem que eu trabalhava na Secretaria de Saúde, na SUSEMI, Superintendência de Serviços Médicos. E eu fiz o logotipo da SUSEMI.
né? Um dia, eu era chefe de seguinte projeto, eu recebo um processo sobre a padronização do logotipo da Suzene, que tinha alterado as proporções do logotipo. Aí eu escrevi no processo que aquele não era o logotipo que foi aprovado. O logotipo tinha sido aprovado, aí anexei, né? Aí o presidente da Suzene mandou me chamar. Entrei na sala dele, ele não mandou nem eu sentar, né? Ele virou para mim e disse assim: o senhor está querendo criar problema por causa da padronização do logotipo da Suzene? Eu disse: não, eu estou querendo que seja padronizado o logotipo que foi aprovado. Mas eu acho esse mais bonito que o seu. Eu disse: o senhor é médico, não entende nada do assunto. Aí eu já estava em pé mesmo, aí saí da sala. Aí subi, era o mesmo prédio, né? O mesmo prédio. Eu cheguei lá, né? Já fui arrumando as minhas coisas, porque disse assim: já estou exonerado, né? Depois dessa. No dia seguinte, o secretário de saúde, que era acima do presidente da Suzene, mandou me chamar. Eu disse: poxa vida, já vou levar os culachos. Aí cheguei lá, ele disse: olha, é o seguinte, o projeto, o logotipo que foi aprovado foi aquele que você fez e ele vai ser o que você fez, né? Então, dá um tempo aí que a gente resolve isso aí. Então tá bom. Aí foi. Eu já tinha comentado que eu fui lá em São Francisco, na loja de cimento, vi o cimento do mundo inteiro. Quando eu voltei, aí tive ideia de fazer esse aqui, que foi o primeiro que eu fiz, né? Que chama Toque-Tom. E o som dele é... Tem um reco também. Bar aqui no Rio, que chama Bip Bip, que eu frequento muito, né? E lá tem uma vantagem que os músicos vão porque querem ir, quer dizer, os músicos pagam suas bebidas, então não tem ninguém contratado. E a grande vantagem é que cada dia tem uma música diferente, tem um ritmo diferente. Então, terça-feira, por exemplo, é choro. Quarta-feira é bossa nova. Segunda, sexta e domingo é samba. Então, você pode escolher. E músicos assim famosos aparecem lá para tocar, porque é um negócio assim, né? É muito, muito legal, né? Então, aí eu uso esses instrumentos lá no Bip Bip, né? De modo geral. Eu fiz parte do júri da premiação anual do IAB, né? Com o Oscar Niemeyer, um Forte Neto de Curitiba, e com o Zueli Ventura, que hoje é acadêmico da Academia Brasileira de Letras. E a gente analisou os projetos, né? E o Oscar Niemeyer sugeriu que todo mundo fosse premiado. Ele disse: tiveram trabalho, vamos premiar todo mundo. Tá? Aí a gente
combinou de fazer aquela ata, aquela coisa toda, no dia seguinte lá no escritório do Oscar Niemeyer, na Vila Atlântica. Aí a gente foi conversando e disse, pô, quem somos nós? O Oscar Niemeyer quer premiar todo mundo. Mas a gente acha que não é o caso. Premiação você tem que premiar os melhores, né? Né? Mas como é que a gente vai convencer o Oscar Niemeyer? Né? Aí a gente foi batendo papo e tal, aí chegamos lá e batendo papo, aquela coisa toda, e no fim, mais ou menos, a gente foi entrando no assunto, e aí, felizmente, ele concordou com a gente, né? E a gente deu prêmio para quem realmente merecia. Mas foi uma experiência interessante, né? Fazer parte do júri com o Oscar Niemeyer, por vou te contar.